Gálatas 6. Tem que parar de fazer isso, né? Está sendo filmado. Quando vocês vão abrindo aí, vamos recapitular o assunto do 5. O que é que Paulo fala para a gente no 5, gente? Que Cristo nos libertou para que a gente não estivesse debaixo mais do jugo da servidão. E ele termina o capítulo 5 falando do assunto que talvez no livro de Gálatas seja o mais conhecido, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Olhe para mim, não olhe para a sua Bíblia. Os 9 gomos do fruto do Espírito. Vamos lá, juntos. Mansidão, eu ia na ordem, mas vamos lá, pode ser. Mansidão, temperança, que temperança e domínio próprio depende da sua tradução. Longanimidade. Calma aí, vamos lá. Aqui, meu lado esquerdo. Benignidade. Já. Paciência, está com perseverança também em algumas versões. Aqui, faltam 4. Temperança. Amor, paz. Fidelidade, falta 1. Já. Começa com A. Nós falamos na segunda-feira aqui. Alegria. Mas aí eu dei a dica, eu dei um spoiler para quem estava. A dica, na verdade, não foi spoiler, né? Alegria. Esses são os 9 gomos do fruto. Então, qual que é a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo? Se a pessoa manifesta amor, ou alegria, ou paz, ou benignidade, ou bondade, ou longanimidade, ou mansidão, ou paciência, ou domínio próprio. Porque contra essas coisas não há... Eita, gente. Contra essas coisas não há... Contra essas coisas não há... Isso aí. Então, Paulo encerra não, né? Paulo, ele dá andamento nesse assunto falando sobre o que é ter o Espírito Santo. Não é fazer circuncisão. Lembra que nós falávamos na semana passada que as pessoas estão buscando uma circuncisão para si? Paulo explica que ser cheio do Espírito Santo, e aí a gente pode aplicar no nosso contexto, quando muitas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é estar na igreja todo dia. Ser cheio do Espírito Santo é falar balá, balá, balá. Ser cheio do Espírito Santo é dar dízimo e oferta. Ser cheio do Espírito Santo é ser paciente, é ser amoroso, é ser bondoso, é ser alegre. Qual que é a nossa alegria? A nossa salvação, irmão, nós somos salvos. Nós somos salvos, essa é a nossa alegria, ok? Não ok, né? Vocês estão desanimados, hein? Você não estava com saudade da Kézia, não? Verso 1 ao 3 do capítulo 6 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guardaste para que não seres também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, se alguém pecar, se alguma falta da versão da Paloma, se alguém pecar, se alguém cair, se alguém em algumas versões vai estar, for surpreendido em alguma ofensa. Aqui, mano, tô lendo aí. Não, daqui. Estou tomando de passando. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, falem mal dele. Não é isso? Apontem o dedo. Mandem mensagem de WhatsApp. Façam grupinhos para falar sobre isso. Mas a gente faz isso. Se alguém for cair em algum pecado, vocês que são espirituais, ajudem. Repreendam-no. Mostrem para ele que ele está errado, mas ajude. Com mansidão, ajude.
Esse é o termo. Nós, essa frase não é minha, mas eu ouvi, se eu não me engano, é de Dwight Limamuri. Nós temos mais facilidade de nos aproximar do pecado do que do pecador. Se algum irmão cair em um pecado, Paulo fala, ajude. Não vire as costas, mas ajude. Ele diz mais, carregai o fardo uns. E se alguém se julga importante demais para carregar o fardo um dos outros, vocês estão enganados. Se você se considera muito bom para ajudar o seu irmão, não, pô, isso aí não é para mim, não. Eu não posso ajudar ele nisso. E esses dias eu estava refletindo nisso, gente. Igreja é um lugar muito legal. Igreja é um lugar que a gente vê médicos lavando banheiro para pessoas que não sabem nem ler poder usar. A gente vê advogados na portaria recebendo pessoas que não têm nem o primeiro grau concluído. A igreja ela nivela todo mundo, ela põe todo mundo no mesmo patamar, que é de miserável pecador, dependente da graça de Cristo. Se alguém se considera qualquer coisa diferente disso, está enganado. Quando nós falamos que carecemos da misericórdia, isso põe a gente numa situação de miserabilidade, nós somos miseráveis. É claro que eu não vou passar aí andando chamando o irmão de miserável, né? Fala, Senhor miserável, vá com Deus miserável. Até porque as pessoas vão se sentir ofendidas. Mas esse é o nosso estado. E se alguém se considera qualquer coisa diferente disso, está enganado. Se eu me considero muito importante para ajudar o meu irmão, eu estou enganado. Seja num pecado que ele cometa, seja em algo que ele precisar, nosso irmão precisa fazer uma mudança. Eu vou ficar carregando peso para ele, nada. Nosso irmão precisa de alguém para carregar uma cesta básica com ele, isso não é para mim não. Então, se nós nos consideramos muito importantes para ajudar os nossos irmãos, a gente não entendeu muito bem o que é o Evangelho, não. Mas tem um porém que Paulo abre aqui, e eu queria refletir com você. Alguém lê, por favor, do 4 ao 6? Mas cada um examina o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas do mundo com aquele que o instrui. E aqui, sabe É legal falar desse assunto, porque algumas versões, alguém tem uma versão diferente desse versículo 6? Na ACF ela tem uma versão muito, muito boa. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, está me devendo. Está vendo como eu faço pegar um texto e perverter para me favorecer? Qual que é o contexto que essas pessoas estavam vivendo, irmão? Era de igreja estruturada, agora sim. Era de igreja estruturada como... Não que a nossa seja lá um primor de estrutura, mas era de igreja estruturada como a nossa é? Não. As igrejas funcionavam como? Em casas. E os homens que ensinavam a palavra como que eles eram? Peregrinos, forasteiros e andantes aí pela terra. Eram homens que não podiam assumir um trabalho, porque um dia eles estavam aqui plantando a palavra, no outro dia eles estavam em outra cidade. Como Paulo era assim, como Timóteo foi assim. Um dia eles estavam aqui, outro dia eles estavam lá. E Paulo, se a gente pegar esse texto isolado de todo o contexto, Paulo fala assim, não, Paulo está falando, dá dinheiro para quem? E Paulo fala assim para a igreja de Corinto, olha, eu não quero ser pesado para vocês. Eu sempre fiz de tudo para não ser pesado para vocês. Então, ao mesmo tempo que ele fala, olha, ajude aquele que te instrui, que é um cara que não trabalha, nesse contexto aqui, é um cara que não trabalha, é um cara que vive disso, e se os irmãos não ofertarem na vida dele, ele não come. Paulo não está falando de dar dinheiro para líder comprar carro zero ou ir para Disney. Paulo está falando para eles dividirem com uma pessoa que não teria o que comer se a igreja não ajudasse. Porque o cara estava comprometido com a palavra de Deus e pregar a palavra. Esse é o contexto. Mas se a gente isolar, dá para a gente aplicar que você precisa dar dinheiro para quem está te ensinando a palavra. Aí eu vou te pedir dinheiro para mim hoje. Já que eu estou aqui falando. Vocês entenderam isso?
Comecei de trás para frente, mas Paulo fala uma coisa muito importante desses versículos que nós lemos. Cada um é responsável pela sua conduta. O que é conduta, gente? Alguém sabe me explicar o que é conduta? Calma, um de cada vez. É uma palavra que a gente fala sempre, né? Mas o que seria isso? Também. Mas conduta não é só o que eu sou. Conduta não é só o que eu sou. Conduta também é como as pessoas me veem. Paulo está falando, eu tenho que assumir a responsabilidade pela forma com a qual as pessoas me veem. Aí tem o Crentonil do século XXI diz assim, eu não sou responsável por aquilo que você entende, eu sou só responsável por aquilo que eu falo. Não, você é responsável pela sua conduta. Eu estava aqui, gente, estava aqui na porta da igreja, estava passando uma família, eu estava limpando aqui, estava passando uma família. Aí a mãe estava repreendendo o filho que já era velho, não era novinho, não era criança não. Aí ele respondeu, eu não tenho que fazer isso não, porque meu compromisso não é com os homens, meu compromisso é com Deus, e não interessa o que vão pensar de mim. Primeiro, se você tem compromisso com Deus, querido, automaticamente você tem compromisso com os homens. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Ah, que bom que você me ama. Gostei de saber disso. Não foi essa a resposta de Jesus para ele? Então, Pedro, compõe uma música para falar da nossa amizade? Foi assim, não foi? Ah, não foi? Como é que foi, então? Ah, então, já que você me ama, cuida daquilo que é meu. Já que você me ama, vá zelar por aquilo que é meu. Olha para o seu lado direito aí, irmão. Olha para trás, olha para frente, olha para o seu lado esquerdo. Está vendo isso aí que você está vendo? Essa pessoa aí, ela é de Jesus. Essa pessoa é de Jesus. Sua responsabilidade é trabalhar, é servir, é ajudar essa pessoa. Agora, voltando atrás, se você se considera importante demais para isso, você está se enganando. Você não entendeu o que é o Evangelho. Hoje em dia, acaba sendo bem difícil, porque, até falando, né, se o seu... Seus olhos forem luz, seu corpo será luz. E aí, depois que as pessoas mexem pela educação, né, essa questão lógica que a gente vai andar, né, juntos, pelo menos tentar, querendo o que a gente quer. Mas, infelizmente, hoje em dia as pessoas não os outros pelo que elas... Eu não tenho como proibir as pessoas de falarem. Eu não tenho como proibir. Eu só não posso dar motivo. Essa é a questão. Porque calúnia, crente passar por calúnia, não foi isso que Jesus disse, não foi isso que Jesus Cristo disse? Vós sereis caluniados. Difamando. O que é calúnia? É quando a pessoa inventa uma mentira. Aí, ok. Calúnia. Mas quando a pessoa está falando com razão? Aí que mora o problema. As pessoas podem falar, gente, como falam de nós e vão continuar falando. As pessoas só não podem ter razão. Esse é o problema. Quando nós damos motivos para que as pessoas falem. Esse é o problema. É nisso que a gente tem que vigiar. Se o cara era contendeiro, lá fora, problemático, adorava uma quizumba, como diria minha avó. O pessoal que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. Aí Paulo ele vai falar sobre o que é ser crente em Efésios. Não vou tirar spoiler do próximo livro, não. Vem para cá para você poder participar. Mas ele começa falando lá no capítulo 5, capítulo 4, né? Aquele que mentia. Não faça o que você faz. Isso é evidência de que você é salvo. É que você não faz mais aquilo que você fazia. É que você não vive mais a vida que você vivia. Se você volta a comer a comida que você comia no seu passado, você está dando motivo para as pessoas falarem da sua vida. Esse é o problema. E é aí que nós somos responsáveis pela nossa conduta. Porque volta no fruto do Espírito. Nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos ser amorosos, pacíficos.
pacíficos, irmãos. Tão difícil achar gente pacífica. Tem gente que está pronta para... Parece que a pessoa está pronta para briga o tempo todo. Um dia, eu tenho bastante tempo. Eu trabalhava ainda na empresa com mais... Eu fiquei mais tempo, eu não vou falar o nome não, para não fazer propaganda. Mas quem me conhece sabe qual que é. Essa mesmo. Aí, eu pegava o ônibus aqui na frente da 35DP. Era 5 e pouca da manhã, 5h10, 5h15 no máximo. Aí, eu parei assim, uma fila se fez atrás de mim, só que tinha um rapaz vindo. Aí, antes de subir, eu fiz assim, pode subir. Deixei ele subir. A senhora que estava atrás de mim começou a me xingar. Se não tiver lugar para mim, você que vai em pé. Eu virei para trás e falei, senhora, são 5 horas da manhã. Não dá para a senhora estar tão mal-humorada assim, não. Não deu nem tempo ainda da gente se estressar. Falei com a Paloma, esses dias estava no Guanabara, agora eu falei o nome que não tem problema, faço propaganda mesmo. Quem sabe eu me dou um desconto. Vou lá pelo menos 2 vezes no mês. E aí eu vi uma senhorinha na minha frente. Ela andou de lado para o lado direito, quase que bate no carrinho dos outros. Eu vi que ela andou de lado para o lado direito, eu fui para o lado esquerdo. Ela voltou para o lado esquerdo, quase que bate no meu carrinho, eu parei. Ela virou para trás, se eu vou para um lado, me atropela. Se eu vou para o outro, me atropela. E ela que atropelou 2 vezes. Eu olhei e falei, poxa senhora, me desculpa. Me desculpa. Minha vontade de falar, vai para casa, minha filha, você não está bem não. Gente, o mundo está o tempo todo aí armado para brigar, nós temos que ser pacíficos. Por meio dessas coisas que o nome do Senhor vai ser glorificado. É o que eu falo, que a gente se orgulha da sua natureza pecaminosa. Eu sou assim mesmo. Como diriam os antigos, espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Se as pessoas, eu falei isso aqui uma vez que eu preguei, se as pessoas que conviveram com você na época que você não era crente, olham para você e não percebem mudança, a culpa não está no olho das pessoas. Tá bom? Do 7 ao 10. Não me Deus não se deixe escarnecer, porque o que torna semear, isso também separar. Porque o que semeia com sua carne vai me separar a corrupção. Mas o que semeia no Espírito separará o eterno. E não ansiamos por fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desparecido. Então, enquanto temos tempo, passamos momentos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, vamos lá. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é bobo. A versão mais atual vai dizer, ninguém pode zombar de Deus. Você é crente, irmão? Quando o pessoal fez uma passeata aí que você sabe qual que é, estava pegando o crucifixo, enfiando, introduzindo no seu orifício anal, tinha crente que queria ir para o pau com esse pessoal. Queria sair na mão. Os crentes meio Pedro, tá com a espada na cinta para cortar a orelha de Malco. Irmão, estão zombando de Deus? Não se vê com Deus. Ou em arrependimento, humilhação, se prostrando, ou no fogo do inferno consumido pela ira de Deus. Eu não estou aqui para comprar a briga de Deus, não, irmão. Deus está aqui para comprar a minha. A gente confunde defesa do evangelho com defesa do nosso ego. Isso é um perigo. Agora, serve para o mundo e serve para a gente. Tá? Alguém me mandou um vídeo do Augusto de Nicodemos, eu acho que foi o Vitor Rosa, que mandou esse vídeo, falando do texto de Paulo, que nós estudamos aqui, nós estudamos esse texto de Paulo aqui, falando que essas pessoas que estão enganando as outras no evangelho, não são enganadas. Ele falando que ele não tem mais paciência para falso mestre. Não são pobres coitadas enganadas, não, são bandidos, usurpadores, homicidas. São pessoas que só querem saber do dinheiro dos outros. E é isso que a gente precisa falar. Deus não se deixa escarnecer. Você pensa que Deus está de bobeira com esse pessoal? Ah, não, gente. Serve para a gente dar fé também. Deus não é idiota. Deus não é bobo. Eu perguntei para vocês aqui uma vez. Você, lá na rua, você bateria no filho do Popó? No filho do Anderson Silva, o Spider, no filho do John Jones,
E aí, Davi? Filho do John Jones, 5 aninhos, criancinha, passou, te fez um desaforo, dá uma moca nele. Por que tu não vai bater? Deixa passar? Deixa pra lá. Tem que ser pacífico, né? Mansidão é fruto do Espírito. Ele tá certo. Mansidão é fruto do Espírito. Ainda dá certeza de que eu não tenho. Imagina se você atropela o cachorro do John Wick. Essa só pra quem viu o filme. Meu Deus. Ah, viu o meme do Thanos? Thanos estalou o dedo. Aí o servo dele disse: Thanos, nós temos um problema. Ele falou: qual que é? John Wick sobreviveu ao estalo. E o Thanos falou: e daí? E daí que o cachorro dele não. Por que você não bateria no filho do Anderson Silva, irmão? Por que você não bateria no filho do Popó ou no filho do John Jones? Por quê? Por causa do pai. Você sabe quem é o pai dele? Você sabe quem é o seu pai? Ficar se matando em Twitter, discutindo com os outros. Ficar perdendo tempo sua vida com vã contenda, como disse Paulo a Timóteo. Eu sei quem é meu pai, irmão, pelo amor de Deus. Eu não preciso comprar o barulho dele, não. Ele tem poder para comprar o meu. Então é a consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Agora, não devemos escarnecer de Deus. E quando Paulo fala de escarnecer de Deus, é continuar na velha prática que a gente tinha antes de nos convertermos. Agora nós somos nova criatura. Aí ele fala que quem continua cumprindo os desejos da sua natureza pecaminosa vai colher morte. Quem está caminhando no fruto do Espírito vai colher vida e vida eterna. Aí entra no verso 9, também é fácil para a gente isolar. Portanto, e aí a gente tem que pegar, a língua portuguesa nos ajuda, esses conectivos. Por exemplo, Romanos 12. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo. O portanto indica o quê? Você imagina, eu vou começar a conversa com você. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Portanto, portanto o quê? Você está falando de quê? Existe uma ideia construída, portanto, eu vou fazer a redação, era só esse último parágrafo, sempre começava com isso. Torna-se visível, portanto, aí eu começava a escrever o último parágrafo. Tudo se tornava visível, portanto. Porque aponta para uma conclusão de uma ideia que já está acontecendo. Então Paulo está falando do fruto do Espírito, da obra da carne. Portanto, não nos canseis de fazer o bem. Que bem é esse, irmão? O versículo anterior dá um spoiler maneiro para a gente. Que bem é esse? Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruim e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Que bem é esse, irmão? Caminhar pelo Espírito. Não é dar comida para o pobre. E eu não estou falando contra isso. Não é distribuir cesta básica. Não é fazer a campanha do agasalho. É caminhar no Espírito. É ser amoroso, paciente, pacífico, benigno, temperante. Esse é o bem que Paulo está falando. Caminhar no Espírito. Sempre que tivermos a oportunidade, nós devemos fazer o bem especialmente aos da fé. Até porque aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Sempre que tivermos a oportunidade, quando alguém te ofende, você tem a oportunidade de fazer o bem para ele. Ou seja, você tem a oportunidade de andar em espírito. Quando alguém eu brinquei com a minha mãe esses dias, que tinha uma pessoa que a gente conhece que chamava crítica de demônio. Falava do demônio da crítica, eu brinquei com ela. Está com o demônio da crítica, irmã? Está criticando? Mas quando a gente ouve uma crítica, nem toda crítica é construtiva, nem todo mundo que fala as coisas fala para o nosso bem, e a gente tem que aprender a lidar com isso.
nós temos a oportunidade de praticar o bem. Ou você acha que eu ia te falar, não, quando alguém te dá um buquê de rosas, você tem a oportunidade de praticar o bem. Aí é fácil. Alguém vai te dar um buquê de rosas e vai devolver com um murro na cara da pessoa? Cara, toma aqui, ó. Toma esse diamante aqui, eu não gostei. Bum! Ninguém faz isso, não tem sentido. Toma aqui esse Pix de R$1.000. Ah, vai descartar. Não faz sentido um negócio desse. Faz? Alguém fala assim, toma aqui, ó. Poxa, comprei esse carro, não gostei, toma para você. Você fala assim, ah não, cala a boca, seu idiota. Você faria um negócio desse? Não, não é nesse momento que você seja desafiado a fazer o bem, não. Nesse momento vai ter uns irmãos mais desligados, vai até ajoelhar diante dessa pessoa para agradecer, louvado seja o seu nome. Nós somos desafiados a fazer o bem, é quando o outro lado não pratica o bem com a gente. E essas são as situações cotidianas da vida. Nesse momento que a gente é desafiado a fazer o bem, não é quando alguém chega com um buquê de rosas, com um diamante, com um carro novo, com um Pix de R$1.000. Nesse momento a gente está com o coração aberto, solícito, feliz, alegre, contente. Mas e quando falarem que seu filho é feio? Às vezes a pessoa tem razão. Vamos terminar a leitura? Alguém lê, por favor, aí do 10, desculpa, 10 não, do 11 ao 18, por gentileza? Era comum que alguns homens, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento tem muitos trechos assim, não escrevessem, no sentido físico mesmo, de pegar papel e caneta, para ficar claro para a gente, e escrever. Eles usavam pessoas que a gente pode chamar de amanauense. Um amanauense era o cara que sentava do lado do autor do livro e só que não escrevia aquilo que ele falava. Era como se fosse uma espécie de ditado. Então, Paulo estava falando... Não sei se alguém já viu aqui o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Alguém já viu esse filme? Esse filme dá a entender que Lucas escreveu grande parte das coisas que Paulo ditava. Enquanto Paulo ditava, Lucas passava para o papel ou para o papiro para ser enviado para as igrejas. Só que Paulo termina a carta aos Gálatas falando o seguinte: vejam com letras garrafais eu vos escrevo. E essa é exatamente a palavra. Estou escrevendo com letra grande aqui, para que vocês entendam que sou eu. Possivelmente Paulo tinha uma forma bem gentil de escrever, né? Vejam com que letras garrafais eu vos escrevo. Era uma espécie de assinatura para a igreja saber que aquilo foi feito e foi enviado por Paulo mesmo. Então, olha o tamanho da letra que está escrevendo. Sou eu mesmo que está escrevendo para vocês. Isso tudo aqui veio de mim. Aqueles que buscam escravizar vocês em circuncisão, eles estão pregando isso para não ser perseguido por pregar que somente por meio através de Cristo
vocês têm a salvação. Então Paulo, ele dá outro, mais um, para não falar que é outro que ele mudou de ideia, mais uma explicação do porquê as pessoas estavam pregando a circuncisão. Porque se o cara prega Cristo mais a circuncisão, qual que era a religião que pregava a circuncisão? O judaísmo, os judeus. Os judeus estavam sendo perseguidos? Então eles se assemelham aos judeus para não serem perseguidos como cristãos. É igual muito pastor está fazendo hoje aí. Se assemelha ao mundo para não ser parecido com a igreja. E aí esse pessoal não vai ser perseguido mesmo não. Mas é isso que Paulo e Pedro e João também se referem como Babilônia. Babilônia. Especialmente João e Pedro. A falsa igreja. Esse pessoal aí que se disfarça de mundo, que abraça as coisas do mundo, esse pessoal jamais vai ser perseguido, gente. E Paulo fala, eles estão fazendo isso com o intuito de não serem perseguidos, porque se alguém pregar que a salvação é só por meio de Cristo, será perseguido. Então Paulo dá mais um sinal, mais um indício, mais uma motivação da pregação dessa turma. Ok? Nem mesmo aqueles que realizam a circuncisão cumprem toda a lei. Ninguém cumpre toda a lei. Mas o que estava acontecendo é que algumas pessoas, por se circuncidarem, estavam se vangloriando disso. É tipo criança, eu tenho, você não tem. Eles estavam colocando como se a circuncisão desse algum benefício para eles. Paulo, quando vai escrever aos Romanos, no capítulo 11, ele fala assim, ó, há algum benefício para o judeu? O benefício é, eles receberam a palavra antes de nós, e Cristo está sendo meio deles. Mas agora todo mundo igual. Todo mundo precisa de salvação pelo mesmo caminho, Cristo. Não tem outro. Até Cristo, os judeus eram o povo de Deus. De Cristo em diante, João disse, todos os que o receberam, deles o poder de serem feitos. Quem é o povo de Deus? Quem recebeu Jesus. Simples. Então não tem vantagem, não é sobre ser gentil ou judeu, é sobre estar em Cristo. Ok? Paulo fala, quanto a mim, jamais me gloriei em qualquer coisa que não seja a cruz de nosso Cristo. E é essa mensagem que a gente tem que ficar. Irmão, o versículo 15 é maravilhoso. Guarda esse versículo no seu coração. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Semana passada eu falava muito sobre a necessidade de nós criarmos uma espécie de circuncisão para nós. Eu brinquei aqui do futebol, algumas pessoas não pegaram nessa época. Eu vi hoje que tem um pastor que prega contra o futebol até hoje, endemoniado, filho de Satanás, pregando contra o futebol. Como é que a gente vai fazer isso no final da Champions, Davi? Sem Copa do Mundo? Está repreendido em nome de Jesus. Pregando hoje que quem joga futebol vai para o inferno. Nós falamos dos dias atuais. Circuncisão, irmão. Ninguém vai para o inferno se assiste ou não assiste futebol. Você vai para o inferno se você não estiver em Cristo. O caminho é Cristo, não o futebol. Quantos lugares não pregam que se você não usar roupão até o tornozelo e o punho, você vai para o inferno? Quantos lugares não pregam que se você furar a orelha, você vai para o inferno? Ou se você puser furar, não, 2 pode, 2 é de Deus. Mas se você fizer um terceiro furo aí é capítulo. 2 está lá na Bíblia, Deus aceita. Mas se fizer um segundo furo, tem muitas mulheres que têm 2 furos na orelha, né? Aí não, é diabo, aí vai para o inferno. E as pessoas estão criando circuncisão em cima de circuncisão para tentar, por meio disso, alcançar o favor de Deus, que essa é a pessoa dele. De tobogã. Não é sobre isso. Não é se nós fomos circuncidados ou não. É se nós fomos transformados. Você foi transformado? Você continua vivendo a obra da carne ou você já está no fruto do Espírito? É isso que revela se você foi transformado ou não. Não é pecado porque isso é vaidade.
Salomão disse que tudo é vaidade. Irmão, o que Salomão está falando lá em Eclesiastes 1:1 é que as coisas são vãs. Vã, vaidade não precisa de ser vã, de ser passageiro, de ser peregrino. Tudo é passageiro, tudo é peregrino. Por isso que ele disse, vã, tudo é vão. Quanto que você vai levar quando você morrer no seu caixão? Quanto dinheiro você vai levar? Quantos bens você vai levar no seu caixão quando você morrer? Tudo passa. Eu ia fazer uma piada, mas bem fora de contexto. A gente já está terminando. A gente precisa parar de caçar circuncisão, irmão. Salvação é só por meio de Cristo. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas. Se qualquer pessoa, ele disse aos Gálatas, estiver ensinando o evangelho diferente desse, que salvação é só por meio de Cristo, não é para ser considerado enganado, é para ser considerado maldito. E eu não estou falando da década de 90, irmão, que as pessoas pregavam mais decência do que Bíblia. A pregação sobre a decência é fundamental, porque Paulo também alerta aos Gálatas que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar lugar à libertinagem. Eu não posso usar a minha liberdade para pecar, porque isso revela que eu não sou salvo, disse Pedro em 1 de Pedro 2,19, se eu não estou enganado. Ou 2 2,19. Se eu uso a liberdade que Cristo me deu para pecar, revela que eu não sou convertido, que meu coração não foi transformado. E se eu não estou em Cristo, eu estou morto para o pecado. Acabou. Ok? Mas não reformei a nossa fé. Obrigado. Mano. Complicado, né? Que alguém recebeu a palavra, irmão. E é qualquer palavra, eu falo qualquer coisa, a gente fica feliz. Também estava com saudade, voltando aqui para a gente concluir. Então, Paulo conclui essa carta com a ideia que ele apresenta desde o início. Salvação é por meio da fé em Cristo, não é por meio da circuncisão, nem da guarda do sábado. Então, para de achar que porque você parou de assistir novela da Globo, você vai para o céu. Isso é bom, você para de assistir novela da Globo. Mas não é isso que vai te levar para o céu, te leva para o céu o sacrifício de Cristo. Para de achar que porque você não assiste Big Brother, você vai para o céu. É bom também não assistir aquela porcaria, mas não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o sacrifício de Cristo. Amém? Foi legal esse livro, gente? O que vocês acharam sobre o livro de Gálatas? Vocês já tinham estudado o livro de Gálatas? Já tinham se aprofundado nele?